Fala, abençoados, recebam a paz do Senhor e sejam bem-vindos a mais um Café Devocional. Lugar esse que você aprende e na medida que você aprende, você é edificado. Então, já pega a sua Bíblia, já começa a preparar-se porque nós iremos falar hoje um tema muito importante que é gratidão. A gratidão é algo que agrada a Jesus. É algo com que ele se importa. Se você é daquelas pessoas que só pede e nunca agradece, eu quero te falar que você não está agradando muito a Cristo. Mas, se você é aquela pessoa grata, que antes de pedir, reconhece tudo aquilo que ele já tem feito por você e você agradece a ele, então você está dentro dos parâmetros que ele espera que você esteja, que é ser uma pessoa grata. Para a gente poder ilustrar este tema, eu quero que você abra sua Bíblia ou acompanhe a leitura, como eu já citei, no Evangelho de Lucas, no seu capítulo número 17. Eu irei começar a ler a partir do versículo 11, que vai nos falar assim. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos. Quantos? 10. 10 homens. Os quais pararam de longe, ou seja, nem se aproximaram de Jesus, mas de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Este era o quê? Samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão a este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Medite comigo, vamos analisar o texto que nós lemos. Jesus está chegando numa aldeia, e ao encontro dele, não chegando exatamente aonde ele estava, mas numa certa distância, existia 10 leprosos, 10 homens que tinham uma doença que não poderia se aproximar das outras, porque era uma doença transmissível, algo que os condenava à morte, e eles avistam Jesus, acende uma esperança, porque provavelmente eles já haviam ouvido que Jesus curavam as pessoas. Então, quando eles avistam Jesus, qual que é o desejo? Ser curado também. Então eles gritam a Jesus para que Jesus pudesse ter misericórdia deles e curá-los. Jesus, olhando para eles, pede para que eles vá até o sacerdote e mostre que eles estão curados. Por quê? Isso era a lei da época. Para eles poderem voltar a ser incluídos na sociedade, eles tinham que ir até o sacerdote olhar para eles e falar: não, realmente está curado. Então eles eram colocados na sociedade para viver com as pessoas novamente. É por isso que Jesus pede para que eles vá mostrar aos sacerdotes. Pois bem, quando eles estão indo de encontro aos sacerdotes, o interessante é que dentre os 10, apenas um, ao olhar e ver que está curado, ao invés de ir até os sacerdotes, ele volta correndo, todo feliz, alegre, até Jesus, para poder agradecer Jesus pelo aquele benefício, pelaquela cura. Aí Jesus indaga ele e fala: poxa vida, mas não era 10 que eu curei, né? Cadê os outros 9? Pois bem, só voltou um para poder agradecer o benefício, a cura que Jesus havia realizado ali. E o que nós aprendemos com este texto? Primeiro, que Jesus é poderoso para curar todas as enfermidades, mas todas.
independente do diagnóstico médico, ele é poderoso para curar. Segundo ponto que nós aprendemos aqui nessa mensagem é gratidão. Jesus, ele ama a gratidão. Jesus, ele ama quando você agradece ele pela proteção, pela saúde, por tudo que ele tem abençoado você, a sua casa. Ele ama quando você, antes de pedir qualquer coisa, agradeça a ele. E o terceiro ponto que a gente encontra nesse texto é: quando você é grato, você alcança benefícios impensáveis, ou seja, ele proporciona a você aquilo que você jamais imaginou em conquistar. Exemplo, o texto nos falou que este homem que voltou para agradecer, ele era samaritano. Entenda algo, porque o texto da Revelação exalta isso. Porque os judeus, no caso de Jesus e os discípulos, eles não se davam com os samaritanos. É como se, na verdade, como não, os judeus consideravam os samaritanos um povo impuro, um povo pecaminoso, um povo que não seria salvo. É dessa maneira que os judeus veem os samaritanos. Pois bem, parece que isso nos leva a entender que ainda hoje acontece esse tipo de discriminação, não é verdade? Como assim, né? Vamos lá, vou ser bem sincero aqui. Quando nós que estamos dentro da igreja olhamos para as pessoas que estão no mundo, não estão vivendo dentro dos parâmetros, a gente dá a entender que aquela pessoa já está condenada. Essa é a verdade. Já dá a entender que aquela pessoa está condenada. Mas só que na verdade quem conhece o coração dessas pessoas é Jesus. Porque da mesma maneira que foram 9 que não voltaram para poder agradecer, e provavelmente eram judeus, porque o texto destaca que o que voltou era samaritano, dá a entender o quê? Que os 9 eram judeus, correto? Porque o texto nos dá essa margem de pensamento. Ele não fala exatamente, mas ele nos fala que, poxa, só voltou um e esse que voltou é samaritano? Ou seja, dá a entender que o restante era judeu e não voltou para poder agradecer. Isso também nos traz o entendimento que existem pessoas dentro da igreja que só sabem pedir e não tem sentimento de gratidão nenhuma. Enquanto tem pessoas que estão ainda no momento da ignorância, ou seja, que não entregaram a sua vida totalmente a Jesus ainda, mas têm um coração grato. Eles são gratos em tudo agradece a Deus. E Deus tem abençoado a casa deles. Por quê? Por conta da gratidão. Então, se você não é grato a Deus, se você não agradece a Ele a todos os dias pelos benefícios, por tudo que Ele tem feito para ti, para tua casa, para tua família, nesse devocional, você está aprendendo a importância deste ato. Então, antes de pedir, agradeça. Seja grato, porque dessa maneira você irá alcançar aquilo que você jamais imaginou. Da mesma maneira que esse samaritano alcançou. Porque além de ser curado, como nós lemos aqui, no último versículo, Jesus falou para ele: vai, a tua fé te salvou. Ele não estava nem se importando com a salvação. Ele não tinha nem pensado nesse detalhe. Mas Jesus, vendo que a salvação seria o mais importante para ele, lhe concedeu a salvação além da cura. Então, seja uma pessoa mais grata. Agradeça mais a Deus. Não reclame tanto. E com certeza, você terá uma vida mais próspera do que está tendo. Tá bom? Estarei orando por você, para que Deus venha continuar te dando entendimento e que você possa ser abençoado todos os dias. Amém? Compartilhe esse vídeo, tá, com as pessoas que estão precisando ouvir a palavra de Deus. Então vamos orar, feche seus olhos. Pai, a tua mensagem já foi ministrada e o Senhor conhece todas as pessoas que irão ter acesso a este devocional. Tanto esses que irão assistir agora, quanto aqueles que estarão assistindo posteriormente. Mas eu venho lhe pedir que o Senhor não deixe este conteúdo, este ensino, ser arrebatado do coração deles, mas que eles venham compreender
que a gratidão é muito importante e que o Senhor se agrada muito dela. Então não deixa eles esquecer de agradecer o Senhor sempre quando eles for orar. Primeiro, gratidão. Depois faz o pedido que nós precisamos. Mas não deixa eles esquecer deste ensinamento e vai os abençoando, Pai. Vai curando aqueles que precisam ser curados. Vai dando sabedoria para aqueles que precisam de sabedoria. E vai mudando, Senhor, a mente de cada um. Na medida que eles vão acompanhando os estudos diários aqui, vai transformando a vida deles para que cada dia eles venham ser melhores e assim agradar o Senhor. É o que eu te peço neste dia e te agradeço por tudo, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Então, compartilha e que Deus continue vos abençoando.